Pessoal, existem pelo menos 10 áreas que o engenheiro mecânico pode atuar de forma autônoma. Quando você fala assim de forma autônoma, parece um pouco estranho, né? Parece profissional liberal e essas coisas, o que não deixa de ser, mas eu acho que é muito vago quando você fala assim, atuar de forma autônoma. Parece uma coisa de baixo nível, não querendo desprezar quem é autônomo, mas você que tem a formação em engenharia, é uma formação extremamente dolorosa para quem frequentou aí de 5 a 6 anos ou até mais, dependendo de onde você fez faculdade. Então, esse título de profissional autônomo vai muito para outras categorias que eu entendo. E profissional liberal da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Obviamente não é desmerecendo os profissionais, mas valorizando o engenheiro propriamente dito, que tem uma formação aí extremamente complexa, longa, demorada. Para quem faz instituição particular é muito caro, muito dispendiosa, não só financeiramente, mas também de tempo e energia. Então, existem pelo menos 10 áreas que você pode atuar como engenheiro autônomo. Por que eu estou botando autônomo entre aspas? Porque você precisa estabelecer uma empresa de engenharia mecânica. Então, se você está criando a sua empresa de engenharia mecânica, eu entendo que você deixa de ser autônomo. Se você está estabelecendo a sua empresa de engenharia mecânica, você deixa de ser um profissional liberal e passa a ser um empresário. Não serve nem como microempreendedor individual, ou seja, o MEI. Se você é engenheiro mecânico, por mais dificuldade que você esteja passando, não compensa abrir o MEI. Mas não é disso que eu quero falar. A gente pode falar disso de abertura de empresa em outros momentos. O que eu quero dizer é que você, como engenheiro, pode atuar de forma independente em pelo menos 10 áreas. Eu vou citar algumas áreas aqui que vai vir à minha cabeça, que você não precisa ter experiência com engenharia mecânica, com muitos anos de formado. Você pode ser logo depois da faculdade, ou até mesmo se você passou a vida inteira atuando numa determinada área de manutenção, como eu, por exemplo, atuo 15 anos na área de manutenção. Eu falei manutenção antes? Agora eu não sei. Se você atua durante muito tempo na área de engenharia como manutenção, por exemplo, que é o meu caso, eu atuo 15 anos na área de manutenção, voltada para a área naval offshore, então eu não tenho expertise não desenvolvi outras áreas da engenharia, como projetos. Eu tenho sim alguma parte de projeto, que eu tive uma empresa de projeto por 4 anos, mas um projeto numa área específica, ou seja, a engenharia mecânica ela é extremamente vasta. Então, uma das coisas que eu quero trazer para os senhores é que, por exemplo, você pode aprender a fazer projetos para bombeiro, instalação de bombeiro, instalação de combate a incêndio, que é uma área que o engenheiro mecânico atua. Então, você tem rede de aço, não é rede de plástico, é rede de aço. Você tem bombas, tem válvulas, tem atuadores, tem sensores, tem uma série de dispositivos que é projetado e também depois pode ter a fase de implementação e de manutenção feita por um engenheiro mecânico. Então é uma parte que não é complexa. É óbvio que eu não estou falando assim de sistema de incêndio de um shopping center, por exemplo, ou de um hospital, ou de uma planta industrial muito grande, de um estaleiro, por exemplo, ou de um porto. É claro que projeto você pode ter desde projetos muito pequenos de um escritório ou de uma residência, assim como projetos, enfim, o céu é o limite. Mas você pode sim atuar. Esse é um exemplo de projeto que o engenheiro mecânico pode atuar, e eu acho que ele não é complexo, uma vez que é muito padronizado. Sistema de combate a incêndio é uma coisa muito padronizada. Então, por isso que eu não acho tão complexo. É óbvio que tudo tem a sua complexidade e você pode projetar do foguete ao alfinete, dependendo da complexidade que você quer abordar. Mas vamos partir para o assunto que eu quero falar nesse vídeo. Ou seja, áreas que o engenheiro mecânico ele pode atuar de forma autônoma, ou seja, de forma individualizada, de forma autossuficiente, de forma independente, tá? Um engenheiro mecânico independente, que é o que eu acho um nome mais adequado para o engenheiro mecânico. Então vamos lá. Uma que eu já falei, que é projetos de combate a incêndio, e existem projetos que são bem simples, que você nem precisa saber desenhar AutoCAD, por exemplo, nem SolidWorks, nem modelar nada. Existem projetos que são mera e simples, uma tabela que você preenche ali. Tem várias configurações, mas vamos lá. Projeto de engenharia mecânica de combate a incêndio, tudo bem que esse já é um pouco mais complexo. Vou começar dos mais simples. Por exemplo, laudo de brinquedo infantil.
Você sabia que essas casas de festa que tem brinquedo infantil precisa de um laudo de um engenheiro mecânico? Pois é, isso foi uma coisa também que eu fiquei surpreso e é muito simples de fazer. Simples, porém de alta responsabilidade, porque se uma criança se acidenta ali e você tem o seu laudo dizendo que aquele brinquedo estava apto e depois numa investigação de sinistro para ver por que aquela criança se acidentou, você será autuado, você será acionado para saber, olha, você aprovou um brinquedo aqui que não estava seguro. Então tem desde brinquedos estáticos, que são aqueles brinquedões que o pessoal chama, até brinquedos elétricos, rotativos, roda gigante, monorail, essas coisas. Enfim, casa de festa, playground de condomínio, circos, né? Tudo isso tem que ter um laudo de engenheiro mecânico aprovando a segurança e a operação desses brinquedos. E olha quanto que tem por aí. Isso aí é auditado, é vistoriado e tudo mais. Então esse aqui é um exemplo de uma área que o engenheiro mecânico pode atuar de forma autônoma. Outra área também que é bem simples de se fazer é laudo de vistoria de sistema de exaustão de cozinha. Eu não estou falando de você fazer o projeto de exaustão da cozinha. Uma vez o projeto instalado e funcionando, aquela cozinha tem que passar de tempos em tempos, de 3 meses, 6 meses ou 1 ano, por um laudo, por uma vistoria de um engenheiro que vai emitir um laudo dizendo que aquele sistema de exaustão da cozinha continua seguro para operar, que não vai provocar incêndios e coisas do tipo. Outra coisa, PMOC, Plano de Manutenção, Operação, Controle de Ar-Condicionado. Isso hoje em dia virou lei de uns 2 anos para cá, é coisa mais ou menos recente, e isso só pode ser feito por engenheiro mecânico. Então você vê a quantidade de lugares que tem ar-condicionado. Todo lugar comercial precisa de um PMOC, Plano de Operação e Manutenção de Ar-Condicionado. E dependendo da capacidade instalada, você precisa ter ART, tudo bonitinho. Então, a área de ar-condicionado não é instalação, não é projeto. Uma vez que já esteja funcionando, você tem que dar um laudo de que aquilo está funcionando ok, está com a manutenção em dia, os filtros estão sendo limpos, não vai liberar gás, a parte elétrica dele está ok, bem dimensionado e tudo mais. Tá? Outra coisa, você pode atuar também com inspeção de máquinas pesadas. Inspeção de máquina pesada nada mais é do que você levar seu carro para vistoria no Detran. Aqui no Rio de Janeiro, até alguns anos atrás, a gente tinha que levar anualmente o nosso carro para fazer vistoria no Detran. E essa vistoria nada mais era do que ver se o farol estava funcionando, se o pneu não estava careca, se a luz de freio, buzina, limpador de para-brisa, se o para-brisa não estava trincado, se o extintor de incêndio estava bom, se o step estava ok, tinha triângulo, ou seja, você fazia uma vistoria ali no carro, no Detran, uma vez por ano. E existe também o ramo da engenharia mecânica, que é justamente inspeção de máquinas pesadas. É muito parecido com uma vistoria que é feita no Detran, só que para máquinas pesadas, como o quê? Tratores, escavadeiras, guindastes, empilhadeira. Então você tem uma série, caminhão muque. Então você tem uma série de equipamentos e máquinas pesadas que devem ser obrigatoriamente vistoriadas e laudadas por engenheiros mecânicos, tá? Vamos lá, adequação NR12. O que é NR12? É aquelas proteções que você vê em volta de máquina. Ih, agora já até perdi a conta. Mas aquelas proteções que você vê em volta de máquina, como, por exemplo, o cara que vai operar uma guilhotina, ele tem que apertar os 2 botões ao mesmo tempo, para ter certeza que ele não está com a mão debaixo da guilhotina, para perder os dedos. Por exemplo, a NR12 também faz menção a um painel, a uma barreira laser, para ter certeza que o camarada não vai botar a mão para dentro do equipamento na hora do funcionamento, grades de proteção, botões de parada de emergência, pedais de acionamento, várias e várias proteções. A NR12 é a segurança de máquinas, de forma geral. Então quem faz isso é o engenheiro mecânico. Ele não só faz o projeto de implementação, como faz o acompanhamento de tempos em tempos também. E adequações de máquinas. Você pode ter uma máquina já operando já há bastante tempo, mas precisa adequar a máquina para se adequar às normas de segurança vigentes do estado, da cidade ou da empresa. Temos também inspeção NR35. Agora, não sei, não, é NR35, você está confundindo com NR13 ou 35. Bom, enfim, inspeção em vasos de pressão, caldeira, tubulação, tanques. E isso também é feito por engenheiro mecânico. Eu já atuei nessa parte, fazendo inspeção em compressores. Cara, olha a quantidade de compressor que você tem espalhado por tudo que é canto. Todas as empresas têm que ter o laudo de vistoria de compressor. Então você faz lá o teste de hidrostático, tem vários. Faz o teste do vaso, faz medição de ultrassom, medição da espessura da chapa para ver se não desgastou, se não degradou. Enfim, mais um campo. Tem também de caldeira, que já é um pouco mais complexo, mas tem de tubulação também, tem de tanques. Tem uma vasta gama de atividades também para NR35.
Outra coisa, laudos para andaime. Se você vai fazer uma construção, pode ser um estaleiro, pode ser uma fachada, qualquer lugar, uma passarela de andaime, se você vai montar um andaime, você tem que obrigatoriamente ter um laudo de engenheiro para esse andaime poder ser usado, poder ser liberado para uso. O que mais? Você pode atuar também como perito ou assistente de perícia em processos judiciais. O juiz, o juiz, o advogado e as partes interessadas, elas não têm obrigação de ter expertise em algum determinado assunto. Então, para isso, é normal contratar um engenheiro mecânico ou um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, algum outro tipo de profissional. Às vezes tem médico também, psiquiatras, arquitetos, pode até ser outros advogados também de outra área específica, para atuar como perito num determinado caso, num determinado assunto. Então você entra com a sua expertise técnica na área de engenharia mecânica para auxiliar aquele juiz, aquele advogado na decisão que eles vão tomar, ou no advogado, como ele vai preparar e conduzir o processo. Então vocês notem que existe um campo vasto, ultra vasto, para o engenheiro mecânico atuar de forma independente ou autônoma, com a sua própria empresa. Vamos lá, tem laudo de elevadores. Quem faz inspeção em elevadores, olha só, todo prédio tem um elevador. Quem faz inspeção nos elevadores são engenheiros mecânicos também. E não pense você que, porque já tem empresa que faz manutenção, não. Você também pode ser contratado para fazer, ou até uma contraprova de alguma empresa que foi e deu um laudo para um determinado elevador e o condomínio pode te chamar, ou a empresa pode chamar para fazer um outro laudo, uma contraprova. Tem também laudo para sinistro de carro, recuperação de carro sinistrado, né, que é carro batido, que você vai lá, tem que fazer uma inspeção no veículo. O que mais? Tem também inspeção em ponte rolante. Olha, de máquina de transporte correia, transportadora, ponte rolante, guindaste. Olha, eu posso ficar pensando aqui mais coisa ainda. Sem contar que se você tem algum background, como eu, por exemplo, tenho background na área de manutenção. Então eu posso prestar consultoria na área de manutenção, ajudando a preparar planos de manutenção, tradução de manuais, preparação de procedimentos, elaboração de procedimentos, que muitas empresas não têm alguns procedimentos, treinamento para abertura de OS, controle de trabalho, gestão de fornecedores. Ou seja, você pode agregar também outros serviços através do seu background. Como eu sempre trabalhei com a área de manutenção, ainda mais para naval offshore, eu tenho um background grande na parte de manutenção, com indicadores de manutenção, com KPIs, né, que são os indicadores. O que mais que você pode? Eu também trabalhei um tempo com projetos. Então, na área de NR12, por exemplo, você tem que fazer adequação de segurança para as máquinas, proteção e tudo mais, guarda-corpo, escada marinheiro, essas coisas. Você pode sim começar a desenvolver pequenos projetos, não muito complicado, a não ser que você queira entrar de cabeça na área de projeto, embora eu não ache que seja uma área indicada para quem está começando. A área de projeto você tem que começar devagar e sozinho é um pouco complicado, é um pouco difícil, até mesmo porque as pessoas não vão ter confiança para te dar um projeto grande, de muita complexidade para resolver. Mas você pode sim, se o seu desejo é trabalhar com projetos, você pode sim começar a se aprofundar numa determinada área, faz um curso de capacitação, porque a faculdade de engenharia ela é muito boa, ela é muito difícil, mas ela é muito genérica, muito generalista. Depois da faculdade é que você começa a escolher uma área que você vai querer se aprofundar. Então, todos esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, aí, de pelo menos 10 exemplos, de formas que o engenheiro mecânico pode atuar de forma independente, são áreas que você deve, não só pode, mas também deve atuar ao mesmo tempo, porque não são áreas complexas. A não ser que você comece a entrar para projetos de bombeiro, aí sim são áreas mais complexas, projetos de estrutura metálica, ou projeto de máquinas, equipamentos, aí são um pouco mais são um pouco mais complexos, um pouco mais demorados. Mas todas essas áreas que eu te dei, brinquedo, ar-condicionado, NR13, NR35, NR12, vistoria, laudo, PMOC, enfim, tudo isso aí que eu falei, exaustão de cozinha, você não só pode, como deve atuar de forma independente. Tá? Parou aqui. Bom, pessoal, então é isso. Eu sou Guilherme Campos, da GTC Engenharia. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Dúvidas logo abaixo na seção de comentários. Se você estiver me assistindo no Instagram, já começa a me seguir. Se você está me assistindo no YouTube, pode também se inscrever no canal, que eu vou trazer vários conteúdos para
no âmbito da engenharia mecânica, como você pode atuar como engenheiro mecânico, e também você, empresário que está precisando de um engenheiro mecânico, pode acessar o nosso site GTC Engenharia, de Guilherme Teixeira de Campos Engenharia, que nós temos a solução de engenharia adequada para o seu problema. Muito obrigado e até o próximo vídeo.